Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um devocional da Comunidade do Redentor. E eu quero falar para você que tem passado por todo tipo de sofrimento. Essa mensagem foi pensada, refletida e orado para você. Eu queria que você entendesse um pouquinho mais a respeito do sofrimento, mas colocasse o sofrimento na perspectiva e na presença de Deus. Eu entendo que o sofrimento não deve ser simplesmente evitado, a gente não deve simplesmente fugir do sofrimento. Tampouco a gente deve idolatrar o sofrimento como sendo o sofrimento um alvo da nossa vida. Nem a felicidade, que é uma ilusão do sofrimento, sem o sofrimento na nossa vida, nem mesmo a idolatria religiosa de algumas pessoas a respeito do sofrimento. Queria dizer para você que o sofrimento ele é resultado da separação do ser humano de Deus. Ele é resultado da marca do pecado na terra. E, portanto, ele é inevitável. A gente passa por dificuldades e adversidades ao longo da nossa história e da nossa vida. Mas é também verdade que Deus trouxe um plano redentor, consolador a nós. E esse plano tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E é um plano consolador. E eu queria trazer essa mensagem em 2 Coríntios capítulo 1, onde ele fala algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. 3 verdades importantes. A primeira delas, você que está sofrendo, você precisa crescer no conhecimento da natureza de Deus. E aqui Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nosso Deus é Pai das misericórdias, ou seja, Ele deposita o seu coração na nossa miséria e no nosso sofrimento. Como é que Ele faz isso? Por meio do amor em Cristo Jesus. Ele é o doador da vida, Ele tem um amor inesgotável e incondicional por nós. E a natureza de Deus é misericórdia. Por isso, a gente deve crescer no conhecimento de quem Ele é. Você tem passado por sofrimento, conheça essa natureza maravilhosa de Deus, que é misericórdia, e Ele deposita na nossa miséria o seu coração. Segundo, quando nós passamos por todo tipo de sofrimento, isso gera uma experiência que, por sua vez, gera empatia e, por sua vez, gera significado na nossa vida. Quando a gente passa por todo tipo de sofrimento, mas com Deus, não questionando a bondade de Deus, mas passando com Deus, orando, clamando a Ele, buscando a Sua presença, tentando discernir as coisas diante de Deus, simplesmente se aquietando diante dEle porque nós não temos respostas a tanto sofrimento. Então a gente encontra um caminho de ser consolado e consolar os outros. A palavra do Senhor diz assim, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aqueles que passam por tribulação vão ser melhor compreendidos por nós, que também passamos por algum tipo de dificuldade e sofrimento. Que a gente possa consolar as pessoas com a consolação que recebemos da parte de Deus. Terceiro e último lugar, todo o sofrimento nos conduz a um mesmo lugar, a dependência de Deus. O apóstolo Paulo diz no verso 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo, ele passou por uma situação de perseguição, apedrejamento, e ele foi dado quase como morto à margem de uma cidade. E nessa situação de profundo sofrimento e dor, Paulo entendeu que ele estava passando por isso, para que a sua confiança não se baseasse nele mesmo, mas ele dependesse tão somente de Deus. Todo o sofrimento que nós passamos nos leva a somente um ponto. Você e eu precisamos nos render ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Você e eu precisamos entender e vivenciar e experimentar na nossa vida que só existe uma forma de viver bem nos nossos dias, que é na dependência de um Deus que é Pai de todas as misericórdias. Querido, não fuja das tribulações e sofrimentos, pois são as feridas que saem o poder
para curar os que sofrem. Por meio das feridas, é por meio da nossa dor que sai o poder para curar aqueles que sofrem. Que Deus te use poderosamente nesses tempos de sofrimento, para a glória dele. Amém.